Toca-me com brasas do... Diga bem forte. Agora suplique, diga. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Oh, quem achou, diga amém. Não aplauda não, senão vai parecer que eu canto. Quem achou, diga amém. Verso 24. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu não aguento, gente, eu sou pentecostal. Quando um dá glória, eu acho que eu tenho obrigação de responder dizendo aleluia. Diz assim o texto. Nós vamos ler o verso 24 e depois vamos pular para o 28 e seguir adiante, ok? Primeiro o 24, depois vamos pular para o 28 e seguir adiante. Diz assim o texto. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Complete aí para mim, por favor. Isto aconteceu para que se cumprisse a... que dizia: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, para que quem se cumprisse, gente? Ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais, que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Diga glória a Deus por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3 e quando eu disser 3, eu gostaria que você liberasse uma palavra de ordem, uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para esse primeiro dia da semana, para esse domingo. Quando eu disser 3, eu gostaria que você virasse em direção a alguém e dissesse para esta pessoa desse jeito: a palavra vai corrigir a sua fé. Calma que eu não contei até 3 ainda. No 3, você vai liberar essa frase, toda ela, Camila, toda ela. No 3, a palavra, que palavra, gente? A palavra de? A palavra de? Isso, quando eu disser 3, você vai dizer: a palavra vai corrigir a sua fé. Quem gravou, diga amém. 1, respira fundo. 2, se ajeita na cadeira para ele te levar a sério. 3, faz cara de profeta. Diga: a palavra. Para o outro do lado, repete, vai. A palavra vai corrigir a sua fé. Está tudo na escritura, está tudo
tudo na palavra. Oh glória, ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela é viva, ela é poderosa, ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Camila, hoje você vai liberar a palavra para o meu espírito? Não, hoje a palavra vai ser liberada para o teu espírito, para a tua alma e para o teu corpo, porque quando diz que ela é viva, e quando o autor da carta aos Hebreus faz a citação que a gente acabou de repetir, ele está dizendo que ela é apta, habilidosa, eficaz para cuidar de toda a tricotomia do seu ser. Você consegue entender isso? Depois desta palavra até teu corpo vai ter mais saúde, porque Salomão disse que se o espírito estiver vivo, estiver bem, estiver forte, ele vai levantar todo o corpo. Oh, por isso Davi dizia: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não importa se ela é doce, se lhe parece amarga, que haja em nós o mesmo espírito que havia em Pedro ao ouvir Jesus no dia de um sermão um pouco mais severo, aonde os discípulos viram a multidão ir embora e ficaram pensando: quem poderá suportar esse sermão? E Jesus não vai fazer eles ficarem não, porque Jesus só quer que fique quem quer ficar, que aqui ninguém é obrigado a nada. Aí ele vai dizer: e vocês não querem ir embora também não? E Pedro, iluminado pela palavra, vai responder: mas para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Sacode os dois aí e diga: vai para onde, meu irmão? 5 minutos lá fora não muda nada, mas aqui dentro muda a história da tua vida. Oh, é palavra! É palavra, é palavra. A gente vem aqui por causa da palavra. Ele conhece nosso espírito adorador e ele sabe do nosso interesse em ouvir a sua palavra para tomar uma decisão, para ter uma resposta. E na palavra tem tudo que a gente precisa, absolutamente tudo. Absolutamente tudo, 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 tudo. Dela é a primazia. Ela vem primeiro. Por isso João data a narrativa do nascimento de Cristo totalmente diferente dos demais. Os outros começam a falar da sua existência corporal a partir da conceição de Maria. João não. João já começa dizendo: no princípio era o Verbo. Aleluia. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nele estava a vida. Aonde? Na palavra, porque o Verbo é a primeira coisa que você precisa para corrigir a sua fé é tirar ela do topo do primeiro lugar. Há um equívoco muito ligado ao nosso pensamento cristão. Ao nosso. Quando eu digo nosso, não é o que a Bíblia ensina, não é o que os pastores ensinam, é o que a gente desenvolve baseado na alma, baseado no sentimento. Há um equívoco muito grande e eu preciso começar bem em cima dele, porque se a gente corrigir isso, a gente vai conseguir ver tanta coisa acontecer na nossa vida. A maioria de nós que estamos aqui temos a fé em primazia. E Camila, falando assim parece heresia, mas eu vou te provar que não é heresia. A fé não pode estar em primazia. Em primazia deve estar a palavra. Tanto é que a fé verdadeira e genuína, ela só pode vir oriunda da palavra, porque a fé vem pelo e o ouvir da palavra de Deus. Quando você coloca a fé acima da palavra, você tem apenas uma fé sensorial, uma fé sentimental. E uma fé sensorial e uma fé sentimental não é uma fé eficaz. Ela só dura basicamente isso, 2 horas de um culto. Ela só dura enquanto os instrumentos tocam, ela só dura enquanto o pregador prega, você só se sente animado enquanto alguém canta. E é por isso que tem tantas pessoas que têm de Deus uma palavra, têm de Deus uma promessa, mas vivem sobre a expectativa de um cumprimento, que não acontece. E não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque você não está posicionado para receber. E por que não? Porque você está colocando uma fé sentimental em primazia da palavra. Você sentimentaliza tudo, o que prova que a alma está tomando em nós mais lugar na nossa vida do que o espírito.
E isso não pode acontecer, por isso que Davi conversava com a alma dele, e ele dizia, porque te abate, ó minha alma. Nesta hora não é alma falando com alma, é Davi no espírito falando com alma. A alma não fala com alma. Neste momento é o espírito dele admoestando, doutrinando, ensinando. Ó minha alma, por que estás abatida? Por que te perturba dentro de mim? Ó como é que é o espírito. Confia em Deus. Espera em Deus. Em razão da nossa natureza humana, nossa natureza adâmica, nossa natureza caída, nós somos extremamente tendenciosos a sentimentalizar, a romantizar absolutamente tudo. Inclusive, muitas vezes, até o texto. Na maioria das vezes, a gente coloca muito mais sentimento na Bíblia do que deixa a Bíblia corrigir os nossos sentimentos. A gente lê e, voltado para a nossa humanidade, interpretamos de acordo com o que sentimos e não de acordo com o que ela de fato fala. E há uma grande diferença, É por isso que Jesus fala para um jovem e ele diz, olha, você entende o que você lê? Porque uma coisa é o que você lê e outra coisa é o que você entende. E não é de particular interpretação, mas por que isso acontece e acaba causando tanta bagunça na nossa vida e protelando para amanhã tanta coisa que Deus está disposto a fazer hoje? Porque a gente coloca a fé acima de todas as coisas, como se ela também pudesse ocupar o lugar da palavra. E isso equivoca a nossa vida, trazendo muita frustração. Se eu sou cristão, se eu tenho um Deus, se eu tenho uma única fé baseada num único Senhor, por que as coisas que Deus declarou sobre mim não estão se cumprindo? Por que as coisas que Ele liberou sobre a minha vida não estão acontecendo? E aí a gente generaliza e diz assim, é porque não chegou o tempo. Como não, se o nome de Deus é já? Não é para generalizar, tudo tem um tempo e é um tempo determinado para todo propósito, mas na maioria das vezes a gente quer espiritualizar aquilo que não tem coragem de executar, porque não está agindo debaixo da palavra, mas está agindo de acordo com os sentimentos que a gente tem acerca das promessas que Deus nos fez. Eu vou falar bem abertamente, já eu venho para João 19, mas eu preciso colocar essa introdução de entendimento na sua cabeça, para você não vir hoje aqui e a sua fé não durar só 2 horas. Chega da nossa vida aparecer um eletrocardiograma. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Por quê? Porque a gente só está animado enquanto alguém nos motiva. Isso é uma fé sensorial. O culto de domingo não é para você botar o pico de energia lá em cima e depois chegar em casa e ser visitado pelos mesmos sentimentos de todo dia. É para você botar o pico lá em cima e voltar para casa, arrebentar, e domingo que vem voltar dobrado. Mas por que isso não está acontecendo? Porque estamos pegando uma fé verdadeira, mas utilizando da maneira. E a fé pode ser genuína, se ela não estiver no lugar certo. Ela não vai fazer a coisa certa. Eu vou dar um exemplo só para a gente entender. Jesus já havia tomado uma decisão acerca da ressurreição de Lázaro. Lázaro, seu amigo, morreu. Muito antes de chegar à aldeia de Betânia, ele libera a sua decisão. Ele diz assim, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, se não me engano. Ele diz assim, Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, qual é a palavra de Jesus diante da morte de Lázaro, que jazia 4 dias? Ele está morto, mas eu vou. E ele depende da fé de alguém para fazer isso? Não, é uma decisão que ele já tomou. Só que quando ele chega na aldeia de Betânia, Marta o recebe primeiro e diz assim, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diga para mim, ele já decidiu que vai ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Mas enquanto ele não corrige a fé de Marta, ele não vai para a porta do sepulcro. Aí olha ele corrigindo a fé de Marta. Não é a dúvida da fé que ela tem, ele só precisa colocar ela no lugar certo, que é aonde? Aonde a palavra está. Veja isso. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tem tanta fé, que ela coloca Jesus na seguinte posição. Eu acredito tanto em ti, que se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo. Ou seja, se tu estivesses aqui, passado. Fé no passado não move, mas a fé dela é tanta que tem fé até no passado. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ó Jesus conversando com ela. Lázaro, teu irmão vai ressuscitar. A resposta da colocação de Marta é essa. Marta, teu irmão
vai ressuscitar. Ela diz, eu sei. Quando você corrige no grego, sabe o que significa? Eu creio. Ela tem fé. Olha, eu sei, naquele grande dia, ela pega a fé do passado e joga direto no futuro. Só que fé no futuro só funciona se for praticada E Marta não está praticando. Se tu estivesse passado, fé no passado não resolve? Aí você diz, Camila, mas a minha fé está no presente. Está no presente, por que você vive dizendo, se eu tivesse conhecido fulano antes? Se eu tivesse ido para a igreja antes. Se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo. Só que Jesus chegou 4 dias depois. E ele vai ressuscitar Lázaro de todo jeito, porque Lázaro já tem a sua ressurreição garantida baseada da decisão que Jesus tomou muito antes de chegar em Betânia. Marta não sabe disso, só que agora ela sabe. Quando Jesus diz, eu vou ressuscitá-lo, ela joga para o futuro. Porque a gente tem essa coisa de jogar a fé para uma área que a gente não precisa se comprometer. É muito fácil ter uma fé que sempre bota na conta do outro. Uma fé que sempre falta alguém que não sou eu fazer alguma coisa. Jesus é a única pessoa que pode conjugar a sua vida no passado, no presente e no futuro. A única. E isso não é só figurado. Ele tem o tempo e a eternidade em sua mão. Ele vai, ele volta, ele vem, ele fica no meio. Ele faz como ele quiser. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o alfa e o ômega. Nós estamos no meio. E o que ele está dizendo para mim e para você é, no final eu já estou, queira você ou não. No início também estou, queira você ou não. Como diz pastor Elisete, homens, mulheres fazem sexo, quem dá filho é Deus. Então ele diz, no início eu estou, no final eu também estou. A pergunta é, por que tu não me coloca no meio? Ele poderia conjugar em qualquer tempo verbal, mas ele diz assim, Marta, eu sou. Qualquer tradução, a conjugação está no qualquer tradução. Ele poderia ter dito, Marta, eu fui a ressurreição. Podia, Camila? Podia, porque o texto diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Poderia ter dito depois? Poderia, como evidência do Calvário, que só chegaria em João 19, mas não. Ele respeita o tempo de Marta, porque uma fé verdadeira é uma fé que anda comigo do durante. Uma fé verdadeira é uma fé baseada no agora, na palavra. Uma fé verdadeira não apenas crê que Deus vai fazer, crê que Ele já está fazendo. Então ele não diz para ela, eu fui, e também não diz para ela, eu serei. Imediatamente ele corrige e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, eu sou. Sabe o que ele está dizendo na correção da fé de Marta? Não vim 4 dias atrás, não vim 8 dias atrás, não vim nem quando a mensagem chegou dizendo que ele estava doente. Agora aprenda, Marta, isso não muda nada, porque o que eu não fiz antes não muda o que eu estou para fazer agora. Por quê? Porque onde está a garantia? A garantia está em que ele já havia liberado